Yusuf Al-Qassimi jogou o guardanapo sobre a mesa e se levantou furioso. Nenhum restaurante no Brasil merecia sua presença. Foi quando a garçonete sussurrou algo em árabe que fez suas pernas fraquejarem e seus olhos se encherem de lágrimas. O restaurante Estrela do Vale ocupava o último andar de um edifício espelhado no centro da cidade. Suas janelas panorâmicas ofereciam uma vista privilegiada do horizonte urbano, e sua reputação de excelência atraía empresários e diplomatas do mundo inteiro. Era o tipo de lugar onde uma refeição custava o equivalente ao salário mensal de uma pessoa comum, onde garrafas de vinho valiam mais que carros populares e onde os poderosos se reuniam para fechar negócios milionários. Beatriz Mendes ajustou o colete preto sobre a camisa branca, enquanto equilibrava a bandeja com taças de cristal. Aos 28 anos, trabalhava ali há 4, conhecendo cada detalhe do serviço impecável que o estabelecimento exigia. Sabia dobrar guardanapos em formato de cisne, qual vinho harmonizava com cada prato, e o momento preciso de se aproximar ou se afastar de uma mesa. Sua mãe, Soraya, havia falecido há 3 anos, deixando-a sozinha no mundo, uma doença cruel que a levou em poucos meses. Desde então, Beatriz trabalhava incansavelmente para manter o pequeno apartamento que haviam compartilhado por tantos anos, o único lugar que ainda guardava a presença da mãe. Era uma vida simples, mas honesta. E Beatriz havia aprendido com Soraya que dignidade não tem preço. Naquela noite de sexta-feira, porém, algo estava diferente no restaurante. A mesa principal, reservada para os convidados mais importantes, havia sido preparada com atenção que Beatriz jamais presenciara em todos os seus anos de trabalho. Flores importadas da Holanda, talheres de prata especiais que normalmente ficavam trancados no cofre e uma equipe de 6 funcionários dedicada exclusivamente a um único cliente. "Quem é o convidado desta noite?" Ela perguntou a Rodrigo, seu colega e amigo, enquanto poliam copos na área de serviço. "Um bilionário árabe, Yusuf Al-Qassimi." Rodrigo baixou a voz, como se temesse ser ouvido. "É dono de uma das maiores empresas de petróleo do Oriente Médio. Está no Brasil fechando um negócio gigantesco com o governo." "Por que tanto nervosismo? Já recebemos gente importante antes." "Porque ele é impossível de agradar. Dizem que já fechou 3 restaurantes na Europa só porque não gostou do tempero do sal. O Marcelo está em pânico desde ontem." Beatriz balançou a cabeça. Já havia servido pessoas difíceis antes, políticos arrogantes que tratavam garçons como servos, empresários que consideravam funcionários de serviço como inferiores, celebridades que exigiam o impossível e reclamavam quando não conseguiam. Fazia parte do trabalho, e ela havia aprendido a engolir o orgulho em nome do salário no final do mês. O que ela não esperava era o verdadeiro furacão que estava prestes a entrar por aquelas portas. Yusuf Al-Qassimi chegou às 8 da noite em ponto, acompanhado de uma comitiva de 6 pessoas que pareciam mais guarda-costas que assessores. Vestia um traje tradicional árabe impecável, preto com bordados dourados que brilhavam sob as luzes do restaurante. Sua presença era imponente e intimidadora, o tipo de homem que fazia o ar parecer mais pesado apenas por existir no mesmo espaço. Marcelo, o gerente do restaurante, correu para recebê-lo pessoalmente. "Senhor Al-Qassimi, é uma honra recebê-lo. Sua mesa está preparada exatamente como solicitado." Yusuf não respondeu. Sequer olhou para Marcelo. Seus olhos escuros percorreram o ambiente com expressão que mesclava tédio e desprezo. Caminhou até a mesa sem agradecer, sem cumprimentar, sem reconhecer a existência do gerente que se curvava diante dele. Os outros clientes perceberam imediatamente a tensão. Algumas conversas diminuíram de volume. Olhares curiosos se voltaram para a figura imponente que acabara de chegar. Uma mulher em uma mesa próxima cochichou algo para o marido. Beatriz foi designada para servir a mesa principal. Aproximou-se com todo o profissionalismo que havia cultivado, oferecendo o cardápio com um sorriso cortês. "Boa noite, senhor. Seja bem-vindo. Posso oferecer nossa carta de vinhos?" Yusuf a ignorou completamente, como se ela fosse transparente. Continuou conversando em árabe com um dos homens de sua comitiva, gesticulando com impaciência. Beatriz permaneceu ali, esperando, o cardápio suspenso no ar. Passou 1 minuto, depois 2.
A situação estava se tornando constrangedora. Finalmente, um assessor tomou bruscamente o cardápio de suas mãos e fez um gesto seco para que ela se afastasse imediatamente. Beatriz voltou para a área de serviço, engolindo o desconforto e a humilhação. Não era a primeira vez que era tratada como invisível. Provavelmente não seria a última. Como ele é? Rodrigo perguntou ansiosamente. Complicado, muito complicado. A primeira hora transcorreu em tensão crescente, que parecia contaminar todo o restaurante. Os pratos chegavam à mesa e voltavam praticamente intocados. Yusuf reclamava de tudo: a temperatura da comida, a apresentação visual, o tempo de espera entre os pratos. Cada reclamação era feita em árabe irritado, traduzida por um assessor para Marcelo, que se desdobrava em desculpas. O senhor está nos dando oportunidade de melhorar, Marcelo dizia, suor brotando em sua testa. Por favor, permita que preparemos algo especialmente para seu paladar. Yusuf dispensava cada tentativa com um aceno de mão irritado. Beatriz observava de longe, genuinamente intrigada. Havia algo estranho no comportamento exagerado daquele homem. Sua raiva parecia desproporcional, quase teatral. Era como se ele estivesse procurando motivos para se irritar, como se precisasse de um alvo para descarregar algo muito maior que carregava dentro de si. E então, o desastre aconteceu. Um garçom jovem, nervoso com a pressão sufocante, tropeçou ao se aproximar da mesa. O vinho derramou sobre a toalha branca, respingando na manga do traje de Yusuf. O silêncio que se seguiu foi absoluto e aterrador. Todo o restaurante pareceu prender a respiração coletivamente. Yusuf se levantou lentamente, olhando para a mancha como se fosse uma afronta pessoal imperdoável. Quando ergueu os olhos, havia algo perigoso em seu olhar. Você tem noção do que acabou de fazer? A voz dele era grave, controlada, mas carregada de fúria que fez o garçom recuar 2 passos, pálido de terror. Senhor, me desculpe, foi um acidente, eu não queria... Um acidente? Yusuf soltou uma risada seca. Este traje pertenceu ao meu pai. É uma peça de 100 anos de história. E você, com sua incompetência, acabou de manchá-lo. Marcelo correu para intervir. Senhor Al-Qassimi, por favor, nós vamos arcar com todos os custos de limpeza. Custos? Você acha que se trata de dinheiro? Vocês brasileiros acham que tudo se resolve com dinheiro? O restaurante inteiro estava em silêncio, todos os olhares fixos na cena. Este restaurante é uma piada, Yusuf continuou, voz aumentando. O serviço é uma piada, a comida é uma piada. Nenhum restaurante neste país merece minha presença. Ele começou a caminhar em direção à saída, comitiva se levantando para acompanhá-lo. Vocês vão ouvir sobre isso. O mundo inteiro vai saber como fui tratado aqui. Clientes cochichavam. Alguns tiravam celulares, filmando. O pesadelo de qualquer estabelecimento estava se materializando em tempo real. Foi nesse momento que Beatriz tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não sabia o que a impulsionou. Talvez fosse o olhar desesperado de Marcelo, um homem que sempre a tratara com respeito. Talvez fosse a injustiça de ver o jovem garçom tremendo de medo. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma voz interior que dizia que aquele homem não estava apenas com raiva de um restaurante. Beatriz respirou fundo e se colocou firmemente no caminho de Yusuf, bloqueando sua passagem. O bilionário parou, surpreso. Ninguém havia ousado se colocar diante dele naquela noite. Com licença, ele disse secamente. Você está no meu caminho. Beatriz não se moveu. Seus olhos encontraram os dele e por um momento algo passou entre eles. Um reconhecimento silencioso de que aquela interação seria diferente de todas as outras. E então Beatriz falou, mas não em português. Ana ara ghadabak, lakinani ara aidan huznak. Malladhi yu'limuki haqqan al-layla. As palavras saíram em árabe fluente, com pronúncia que revelava não apenas conhecimento, mas intimidade com o idioma. Uma intimidade que vinha de algo muito mais profundo que livros ou cursos. Yusuf ficou paralisado. Sua expressão mudou completamente. A máscara de fúria desmoronou, dando lugar a algo que ninguém esperava. Vulnerabilidade. O que você disse? Ele murmurou em português, voz falhando. Eu disse que vejo sua raiva, Beatriz respondeu em árabe. Mas também vejo sua tristeza. E perguntei o que realmente está machucando você esta noite.
Yusuf deu um passo para trás, como se as palavras fossem um golpe físico. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Quem é você? Ele perguntou, voz quebrando. Sou apenas uma garçonete, mas minha mãe me ensinou que às vezes as pessoas que mais gritam são as que mais precisam ser ouvidas. Sua mãe? Sim, ela se chamava Soraya. A reação de Yusuf foi imediata e devastadora. Suas pernas perderam a força. Ele cambaleou, precisando se apoiar em uma cadeira. Um assessor correu para ampará-lo, mas Yusuf o afastou com um gesto. Soraya? Ele repetiu, voz não mais que um sussurro. Você disse Soraya? Beatriz assentiu, sem entender a reação, mas sentindo que havia tocado em algo muito maior que imaginava. Ela faleceu há 3 anos. Foi ela quem me ensinou árabe, quem me ensinou sobre a cultura, a poesia, a alma do seu povo. Yusuf al-Qassimi, o bilionário furioso, estava agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem fazer esforço para escondê-las. Soraya, ele repetiu, e a forma como pronunciou o nome carregava décadas de significado. Todos observavam sem entender. Como uma garçonete havia transformado aquele homem em lágrimas com algumas palavras. Senhor al-Qassimi, Beatriz disse suavemente, o senhor conheceu minha mãe? Yusuf ergueu os olhos, e naquele olhar, Beatriz viu algo que mudaria sua vida para sempre. Conheci, ele disse, voz embargada. Menina, sua mãe foi o amor da minha vida, e eu passei 30 anos procurando por ela. Beatriz sentiu o chão sumir. As palavras não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Isso não é possível, ela murmurou. Yusuf deu um passo em direção a ela. Você tem os olhos dela. Exatamente os mesmos olhos. Como não percebi antes? Senhor, eu não entendo. Qual é seu nome completo? Beatriz. Beatriz Soraya Mendes. Yusuf fechou os olhos, absorvendo o golpe. Soraya. Ela deu a você o nome dela. Beatriz sentiu lágrimas em seus próprios olhos. Minha mãe nunca falou sobre meu pai. Só disse que ele era um homem de uma terra distante e que circunstâncias o separaram antes de eu nascer. Yusuf se virou para sua comitiva, dando instruções em árabe. Os assessores se afastaram para dar privacidade. Então ele voltou-se para Beatriz, expressão carregando décadas de arrependimento. Precisamos conversar em particular. Há uma história que você precisa ouvir. Uma história que deveria ter sido contada há muito tempo. Marcelo aproximou-se hesitante. Podemos preparar uma sala reservada? Yusuf não tirou os olhos de Beatriz. Sim, uma sala privada. E não quero ser interrompido. Enquanto eram conduzidos para os fundos do restaurante, Beatriz sentiu o coração batendo forte. Há 3 anos enterrara a mãe sem conhecer a verdade sobre seu pai. E agora, o destino colocara diante dela o homem que poderia ter todas as respostas. Antes de entrar na sala reservada, ela olhou para trás. O restaurante estava em choque. Rodrigo a observava com olhos arregalados. Ela tentou transmitir que estava bem, mas nem ela mesma acreditava, porque nada estava bem. Nada seria como antes. Quando a porta se fechou, isolando-a com o bilionário que afirmava ter amado sua mãe, Beatriz soube que sua vida acabara de mudar para sempre. Sente-se, Yusuf disse gentilmente, indicando uma poltrona. Beatriz obedeceu, pernas tremendo. O que vou te contar deveria ter sido dito há muito tempo, mas primeiro preciso que você entenda uma coisa. O quê? Yusuf a olhou nos olhos e Beatriz viu ali uma dor que transcendia palavras. Eu nunca soube que você existia. Se soubesse, teria movido céu e terra para encontrá-la, para encontrar vocês duas. Mas como isso é possível? Porque 30 anos atrás, quando sua mãe desapareceu da minha vida, ela levou um segredo que agora entendo ser você. Beatriz sentiu o mundo girar. O senhor está dizendo que... Estou dizendo que preciso fazer um teste para ter certeza absoluta. Mas no meu coração, Beatriz, eu já sei a verdade. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Eu acredito que você é minha filha. A sala reservada tinha paredes de madeira escura e iluminação suave que criavam um ambiente de confidencialidade. Era o tipo de lugar onde acordos milionários eram fechados e segredos eram compartilhados longe de ouvidos curiosos. Uma garrafa de água mineral e 2 copos de cristal esperavam intocados sobre a mesa de centro. Beatriz estava sentada em uma poltrona de veludo verde,
as mãos entrelaçadas no colo para disfarçar o tremor que não conseguia controlar. Do outro lado da mesa, Yusuf Al-Qassimi parecia ter envelhecido uma década nos últimos minutos. A máscara do bilionário arrogante havia desaparecido por completo, revelando um homem assombrado por fantasmas de um passado que nunca conseguiu superar. Antes de continuar, Yusuf disse, a voz ainda rouca de emoção: "Preciso saber o que sua mãe contou sobre mim, sobre seu pai." Beatriz engoliu em seco, a garganta apertada. Quase nada. Ela dizia que meu pai era um homem de uma terra distante, que a amava profundamente, mas que forças maiores o separaram para sempre. Dizia que ele nunca soube que eu existia, e que ela preferiu que fosse assim. Sempre preferiu manter esse segredo. Por que ela preferiria esconder algo tão importante? Eu perguntava constantemente quando era criança. Implorava para saber mais, para conhecer minha história completa, mas minha mãe sempre desviava o assunto com gentileza firme. Dizia que algumas histórias são pesadas demais para serem carregadas por ombros jovens, e que ela estava me protegendo de algo que eu ainda não poderia compreender. Protegendo de quê, exatamente? Nunca descobri a resposta. Quando ela adoeceu gravemente há alguns anos, tentei perguntar novamente com mais urgência, mas ela já estava fraca demais para longas conversas. O câncer havia consumido suas forças rapidamente. Beatriz fez uma pausa para controlar a emoção. As últimas palavras que me disse foram em árabe. Sempre achei significativo que ela escolhesse partir falando o idioma que tanto amava. Yusuf se inclinou para frente, os olhos intensos e brilhantes. O que ela disse? Você se lembra das palavras? Beatriz sentiu os olhos arderem com a memória daquele momento no hospital. Ela disse: "Perdoe-me por tudo que escondi de você, minha filha. Um dia você vai entender minhas razões." E depois, segurando minha mão: "Ele nunca deixou de te amar mesmo sem saber que você existia. Isso eu sempre soube no meu coração." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados que Beatriz ainda lutava para compreender. "Sua mãe", Yusuf começou lentamente, "foi a única mulher que eu amei de verdade em toda a minha vida. O único amor genuíno que conheci. E a história de como a perdi é algo que me atormenta há 3 décadas completas, sem um único dia de paz verdadeira." Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade sem realmente vê-las, perdido em memórias de outro tempo. Eu a conheci quando tinha 25 anos. Era jovem, ambicioso, convencido de que o mundo me pertencia. Meu pai tinha acabado de me dar controle sobre parte dos negócios e eu viajava constantemente para expandir nossos horizontes. Fez uma pausa, perdido em memórias que ainda causavam dor. Foi em uma conferência de negócios em Lisboa que a vi pela primeira vez. Soraya trabalhava como intérprete para uma das delegações. Falava 7 idiomas com perfeição absoluta, mas não foi sua inteligência que me encantou inicialmente. O que foi então? Yusuf se virou e havia um brilho de saudade profunda em seus olhos escuros. Foi a forma como ela me olhou naquela primeira vez. Todos ao meu redor me tratavam com reverência, com medo, com interesse calculado em minha fortuna. Mas Soraya me olhou como se eu fosse apenas um homem comum. Não um herdeiro, não uma fortuna ambulante. Apenas um homem. Isso me desarmou completamente. Ninguém jamais havia me olhado daquela forma genuína. Beatriz reconheceu algo naquela descrição. Sua mãe sempre teve esse dom de ver além das aparências, de encontrar a humanidade escondida sob as máscaras que as pessoas usavam para se proteger. Nos apaixonamos rapidamente, Yusuf continuou, voltando a se sentar. Foi avassalador, o tipo de amor que consome tudo ao redor. Durante meses encontrávamos maneiras de nos ver apesar da distância. Ela viajava para onde eu estava. Eu inventava desculpas para ir a Lisboa. Fizemos planos para o futuro. Que tipo de planos? Casamento, família, uma vida inteira juntos. A voz de Yusuf falhou. Eu queria apresentá-la à minha família, torná-la minha esposa. Mas havia obstáculos sérios que subestimei gravemente. Quais obstáculos? Meu pai, minha família tradicional. As expectativas rígidas que vinham com o nome Al-Qassimi há gerações. Yusuf voltou a se sentar, os ombros curvados sob o peso das lembranças dolorosas. Meu pai era extremamente tradicional e controlador, rígido em suas convicções sobre honra, linhagem,
sobre o que era apropriado para um alcazime. Quando descobriu sobre Soraya, ficou absolutamente furioso. Disse que eu estava manchando o nome da família, que uma mulher sem origem conhecida, sem fortuna, sem conexões, jamais seria aceita em nosso círculo. Mas o Senhor a amava profundamente, com cada fibra do meu ser. E disse isso claramente ao meu pai durante nossa confrontação. Disse que não me importava com tradições antiquadas, que Soraya era meu futuro e que abriria mão de absolutamente tudo por ela. O que aconteceu então? Yusuf fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Meu pai me deu um ultimato cruel. Disse que se eu insistisse naquele relacionamento, seria deserdado completamente, banido da família para sempre. Eu teria que escolher, Soraya ou minha herança, meu nome, tudo que eu conhecia desde o nascimento. E o Senhor escolheu. Eu escolhi Soraya. Yusuf abriu os olhos, e havia neles uma convicção que o tempo não apagara. Sem hesitar um segundo, disse ao meu pai que preferia viver na pobreza com a mulher que amava. Estava preparado para perder tudo. Beatriz sentiu o coração apertar pela mãe. Então, por que se separaram? O que aconteceu de tão terrível? Porque meu pai era extremamente poderoso. Que homens poderosos raramente aceitam não conseguir o que querem. A expressão de Yusuf endureceu com a amargura antiga. Ele foi atrás de Soraya pessoalmente, sem meu conhecimento. Descobriu onde ela morava em Lisboa. Confrontou-a sozinha quando eu não estava para protegê-la. Não sei o que disse a ela naquele encontro, que ameaças fez, que mentiras contou. Mas quando voltei para encontrá-la no dia seguinte, ela tinha desaparecido completamente. Desaparecido? Como assim? Seu apartamento estava vazio. Suas coisas haviam sumido. Os vizinhos nada sabiam. Era como se Soraya tivesse evaporado da face da terra sem deixar rastro. Beatriz processou as informações, tentando conectá-las com sua própria história. Minha mãe veio para o Brasil quando eu era muito pequena. Sempre morou aqui e trabalhou como professora de idiomas. Nunca teve muito dinheiro. Vivíamos com simplicidade, mas garantiu que eu tivesse boa educação, que aprendesse idiomas, que conhecesse outras culturas. Ela fugiu. Yusuf disse, voz carregada de amargura e compreensão tardia. Fugiu para o outro lado do mundo para escapar da minha família. E levou você em segredo absoluto, sem que eu jamais soubesse da existência da minha própria filha. Mas por quê? Por que não contou sobre a gravidez? Conhecendo meu pai e do que ele era capaz, ele provavelmente ameaçou fazer algo terrível se ela não desaparecesse para sempre. E conhecendo sua mãe e seu coração generoso, ela teria feito qualquer sacrifício para me proteger, mesmo que significasse me perder para sempre. Beatriz sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. A imagem que se formava era de uma mulher que amou tão profundamente que abriu mão de tudo para proteger quem amava. Eu procurei por ela durante anos, sem descanso. Yusuf continuou. Contratei os melhores investigadores, gastei fortunas, mas Soraya era inteligente demais. Mudou de nome, de país, construiu uma vida nova. Era como procurar uma agulha em um oceano infinito. Ela nunca usou o sobrenome verdadeiro aqui no Brasil. Beatriz confirmou. Mendes era o nome de uma família brasileira que a acolheu quando chegou. Por isso nunca a encontrei, apesar de todos os recursos. Yusuf suspirou profundamente. E meu pai morreu há 15 anos, levando consigo os detalhes do que aconteceu em Lisboa. Nunca pude confrontá-lo. Beatriz enxugou as lágrimas. O que acontece agora? Fazemos um teste de DNA, para termos certeza absoluta do que meu coração já sabe. E se confirmar? Yusuf se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se diante de Beatriz. Vou passar o resto da minha vida tentando compensar os anos perdidos. Não posso trazer sua mãe de volta, e essa dor nunca vai desaparecer, mas posso garantir que você nunca mais precisará de nada. Eu não quero seu dinheiro, Beatriz disse firmemente. Nunca quis e não quero agora. Eu sei, e isso me faz ter certeza de que você é filha de Soraya. Ela também jamais se importou com dinheiro. Yusuf segurou as mãos dela. Não estou oferecendo apenas dinheiro. Estou oferecendo família. Uma família que você nem sabe que tem. Beatriz arregalou os olhos. Família? O que quer dizer? Eu me casei anos depois de perder Soraya. Um casamento arranjado, sem amor para cumprir expectativas. Tive 2 filhos.
Karim tem 26 anos, trabalha comigo, é ambicioso. E Laila tem 28. Mesma idade que você, é mais sensível. Se você for minha filha, eles são seus meio-irmãos. A magnitude atingiu Beatriz com força. Em uma noite, passara de garçonete anônima para possível herdeira de uma fortuna bilionária. Isso é demais, ela sussurrou. É muita informação para processar. Eu entendo. Podemos fazer o teste com calma, e depois você decide o que fazer com sua vida. Uma batida na porta interrompeu. Marcelo apareceu hesitante. O restaurante vai fechar. Os funcionários perguntam sobre Beatriz. Beatriz olhou o relógio surpresa. Mais de 2 horas haviam passado. Estou bem, Marcelo. Só mais alguns minutos. Marcelo assentiu e fechou a porta silenciosamente. Você precisa descansar. Yusuf disse com gentileza. Vou providenciar o teste esta semana. Eles se levantaram. Yusuf hesitou. Depois a abraçou com cuidado. O abraço foi desajeitado, carregado de décadas de ausência. Mas havia algo ali, uma conexão que transcendia a lógica. Vou encontrar a verdade, Yusuf sussurrou, pela memória de sua mãe e por você. Quando Beatriz saiu, Rodrigo a esperava na entrada dos fundos. O que aconteceu? Você ficou 2 horas com aquele homem. É uma história longa, uma que nem eu entendo ainda. Você está me assustando. Eu sei, preciso de tempo para processar. Na saída, Beatriz respirou o ar fresco da noite. Pensou na mãe. Em Soraya, a mulher corajosa que fugiu para o outro lado do mundo, que criou uma filha sozinha, guardando um segredo doloroso até o fim. Por que você nunca me contou, mãe? Beatriz sussurrou para o céu estrelado. O ônibus chegou e Beatriz embarcou. Sentada junto à janela, fez uma promessa silenciosa. Vou descobrir tudo, mãe. Vou entender por que você fez o que fez. Enquanto o ônibus a levava para casa, Beatriz não percebeu o carro preto que a seguia à distância. Dentro do veículo, um homem chamado Omar falava ao telefone em árabe. Senhor, temos um problema. A garçonete que confrontou Yusuf pode ser mais do que aparenta. Ele ficou 2 horas em uma sala privada com ela. E quando saiu, parecia outro homem. Do outro lado da linha, uma voz grave respondeu. Descubra tudo sobre essa mulher. Quem ela é, de onde veio, qual sua conexão com Yusuf. Se representa ameaça aos nossos planos, precisamos saber imediatamente. E se ela for importante para ele? Houve uma pausa tensa. Então ela se torna nossa prioridade máxima. Ninguém pode interferir no negócio que estamos prestes a fechar. Absolutamente ninguém. O carro continuou seguindo o ônibus, mantendo distância. E Beatriz, perdida em pensamentos sobre a mãe e o pai que acabara de conhecer, não fazia ideia de que sua vida estava prestes a se tornar muito mais complicada e perigosa do que jamais poderia imaginar. Os dias que se seguiram àquela noite no restaurante foram os mais estranhos da vida de Beatriz. Ela continuava sua rotina aparentemente normal, acordando cedo, pegando o ônibus lotado, servindo clientes elegantes que nunca olhavam 2 vezes para seu rosto, mas por dentro, absolutamente tudo havia mudado de forma irreversível. O teste de DNA foi realizado 3 dias depois, em uma clínica particular que Beatriz jamais teria condições de pagar. Yusuf insistiu em cobrir todos os custos e em acompanhá-la pessoalmente. Sentaram-se lado a lado na sala de espera, em um silêncio carregado de expectativa e ansiedade. Quanto tempo demora o resultado? Beatriz perguntou, as mãos inquietas. Pedi que acelerassem o processo. Devemos ter a resposta em 1 semana. 1 semana. 7 dias para descobrir se sua vida havia sido construída sobre uma verdade incompleta que sua mãe guardou até o último suspiro. Você está nervosa? Yusuf perguntou com gentileza. Muito. E o senhor? Já disse para me chamar de Yusuf. E sim, estou nervoso, mas também estranhamente em paz. Em paz, porque, independentemente do resultado, encontrei alguém que conheceu Soraya, alguém que carrega um pedaço dela. Isso já é mais do que eu tinha há 1 semana. Beatriz sentiu os olhos arderem. Havia algo genuíno naquele homem, algo que contrastava com o bilionário furioso que conhecera no restaurante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse hesitante. Claro que pode. Você disse que se casou depois de perder minha mãe. Como é sua esposa? A expressão de Yusuf se fechou ligeiramente, uma sombra passando por seus olhos. Fátima é uma mulher respeitável. Vem de uma família tradicional.
Cumpre todas as expectativas sociais. Nosso casamento foi arranjado, e ela sempre soube que não havia amor da minha parte. Isso não é triste para ela? Talvez fosse no início. Mas Fátima também não me amava. Ela amava outro homem, que sua família não aprovava. Nosso casamento foi uma conveniência para ambos, uma forma de satisfazer nossas famílias. E seus filhos? Como eles são? Karim tem 26 anos. Trabalha comigo nos negócios. É ambicioso, às vezes impiedoso, muito parecido com o que eu era na juventude. Yusuf fez uma pausa. E há Laila, de 28 anos. Mais sensível, mais questionadora. Sempre teve dificuldade em se encaixar nas expectativas da família. Eles sabem sobre mim? Ainda não. Quero ter certeza antes de contar. E preciso encontrar a forma certa de apresentar essa informação. Você acha que vão me aceitar? Yusuf hesitou. Era uma hesitação que dizia mais do que palavras. Laila vai recebê-la de braços abertos. Tenho certeza. Ela sempre quis uma irmã. E Karim? Karim é complicado. Vê o mundo em termos de poder e posição. Pode encarar você como ameaça à sua herança, ao seu lugar na família. Eu já disse que não quero dinheiro. Eu sei. Mas Karim não vai acreditar facilmente. Na nossa família, todos sempre querem algo. A enfermeira chamou o nome de Beatriz. O procedimento foi rápido e indolor. Minutos depois estavam de volta à rua, piscando sob o sol da manhã. O que você vai fazer agora? Yusuf perguntou. Voltar para casa, descansar. Meu turno começa às 6. Você ainda quer continuar trabalhando lá? É minha vida, Yusuf. Não posso abandonar tudo porque talvez meu pai seja um bilionário. E se o teste der negativo? Não vai dar. Você parece muito confiante. Porque olho para você e vejo Soraya. Nos seus olhos, no seu jeito de falar, na forma como enfrenta as situações. Você é filha dela. E isso significa que é minha filha também. Despediram-se com um abraço menos desajeitado que o anterior, e Beatriz caminhou até o ponto de ônibus. Não percebeu o carro preto estacionado do outro lado da rua, nem o homem que fotografava cada movimento seu. Naquela noite, o restaurante Estrela do Vale estava mais movimentado que o normal. Uma festa de aniversário ocupava metade do salão, e Beatriz corria entre as mesas, equilibrando bandejas e sorrindo para clientes que mal registravam sua existência. Rodrigo se aproximou durante um momento de pausa. Você está diferente esses dias, ele disse. Mais distraída. Aconteceu alguma coisa? Muita coisa, Rodrigo. Mas ainda não posso falar sobre isso. Tem a ver com aquele bilionário árabe? Beatriz hesitou. Tem. Ele está te ameaçando? Porque se estiver, a gente pode ir à polícia, ou... Não é nada disso. Beatriz tocou o braço do amigo. É complicado, mas não é ruim. Pelo menos acho que não é. Você está me deixando preocupado. Eu sei. Prometo que vou te contar tudo quando puder. Mas por agora preciso que confie em mim. Rodrigo assentiu, claramente insatisfeito, mas respeitando os limites dela. Por volta das 10, Marcelo apareceu ao lado de Beatriz com uma expressão estranha. Tem alguém querendo falar com você na entrada, ele disse. Quem? Uma mulher, estrangeira, pelo sotaque. Disse que é urgente. Beatriz caminhou até a recepção do restaurante. A mulher que a esperava era elegante, de uma forma que Beatriz raramente via. Vestia um tailleur azul marinho perfeitamente cortado, cabelos escuros presos em um coque impecável, e carregava uma bolsa que provavelmente custava mais do que o salário anual de Beatriz. Mas foram seus olhos que chamaram atenção. Olhos escuros intensos que estudavam Beatriz com uma mistura de curiosidade e algo que parecia dor. Você é Beatriz? A mulher perguntou. Seu português era correto, mas carregado de sotaque árabe. Sou. E você é? A mulher respirou fundo, como se reunisse coragem. Meu nome é Laila Al-Qassimi. Sou filha de Yusuf. E se o que meu pai me contou for verdade, isso significa que sou sua irmã. Beatriz processou as palavras. Ele contou a você? Pensei que ia esperar o resultado do teste. Meu pai não consegue esconder nada de mim. Sempre fomos muito próximos. E quando ele voltou do Brasil diferente, eu soube que algo importante havia acontecido. Diferente como? Mais leve, mais esperançoso. Ele passou anos carregando um peso que nunca entendi. E de repente esse peso parecia ter diminuído. Precisei insistir, mas ele me contou tudo. Laila olhou ao redor do restaurante,
claramente desconfortável. Podemos conversar em algum lugar mais reservado? Meu turno só termina à meia-noite. Eu espero. Havia algo na voz de Laila que não admitia recusa. Beatriz assentiu e voltou ao trabalho. As 2 horas seguintes foram uma tortura de antecipação. Quando finalmente seu turno terminou, Beatriz encontrou Laila sentada em um café do outro lado da rua. Obrigada por esperar, Beatriz disse sentando-se. Viajei 12 horas para estar aqui. Algumas horas a mais não fazem diferença. Você veio da Arábia só para me conhecer? Vim porque meu pai me contou uma história que mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha família. E porque, se você é minha irmã, eu precisava ver com meus próprios olhos. Laila estudou o rosto de Beatriz por um longo momento. É verdade, ela disse finalmente, voz carregada de emoção. Você tem os olhos dele. E algo mais que não consigo explicar, mas que reconheço. Você acredita em mim, sem o teste? Acredito no meu pai. E acredito no que estou vendo. Leila segurou a mão de Beatriz. Eu sempre quis uma irmã. Cresci cercada de expectativas, de regras, de um irmão que via tudo como competição. Sempre me senti sozinha, mesmo rodeada de pessoas. Eu também cresci sozinha, Beatriz disse. Era só eu e minha mãe. Me conta sobre ela, sobre Soraya. As memórias vieram em ondas, doces e dolorosas ao mesmo tempo. Ela era a pessoa mais forte que já conheci. Trabalhava o dia inteiro dando aulas de idiomas, chegava em casa exausta, mas sempre tinha energia para me ajudar com a lição de casa, para me ensinar árabe, para me contar histórias. Histórias sobre o quê? Sobre terras distantes, sobre príncipes e princesas, sobre amores que transcendiam o tempo. Beatriz sorriu tristemente. Agora entendo que ela estava falando sobre si mesma e seu pai. Ela nunca mencionou o nome dele? Nunca. Eu perguntava sobre meu pai e ela sempre desviava. Dizia que algumas perguntas tinham respostas pesadas demais para uma criança. Eu costumava ficar brava, achar que ela estava me escondendo algo terrível. Agora entendo que ela estava me protegendo. Protegendo de quê? Da dor, talvez. Da complexidade. Ela sabia que se eu descobrisse a verdade, ia querer procurar meu pai. E provavelmente tinha medo do que sua família faria. Leila assentiu lentamente. Meu avô era um homem terrível, controlador, manipulador. Ele destruiu a vida do meu pai de várias formas, e só agora estou entendendo a extensão disso. Yusuf me contou que ele deu um ultimato. Mais do que um ultimato. Meu avô tinha um padrão. Se não conseguia controlar algo, destruía. Quando meu pai escolheu Soraya, meu avô deve ter visto como afronta pessoal. Provavelmente ameaçou sua mãe de formas que nem podemos imaginar. Você acha que ele a ameaçou de morte? Não sei, mas sei que meu avô era capaz de qualquer coisa para manter o controle. E se Soraya fugiu para o outro lado do mundo, é porque a ameaça era real. Silêncio pesado entre as duas. Laila, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como é sua vida? Lá, na sua família? Laila soltou um suspiro longo. É dourada por fora e vazia por dentro. Temos tudo que o dinheiro pode comprar, mas falta o essencial. Minha mãe vive em um mundo próprio. Meu irmão só se importa com poder. E meu pai passou décadas assombrado por um amor que perdeu. Eu cresci tentando encontrar meu lugar em uma família que nunca pareceu realmente me ver. Sinto muito. Não sinta, porque agora algo mudou. Meu pai encontrou você e pela primeira vez em anos, eu o vi sorrir de verdade. Você deu esperança a ele, Beatriz. Você nem sabe o presente que isso é. Beatriz sentiu as lágrimas chegarem. Eu não fiz nada. Só falei árabe com ele. Você fez muito mais que isso. Você existiu. Você é a prova de que o amor dele por Soraya foi real, que produziu algo lindo. Laila apertou a mão de Beatriz. E agora, você é minha irmã. E eu não vou deixar ninguém tirar isso de nós. Ninguém como quem? A expressão de Laila se fechou. Meu irmão Karim, quando ele descobrir sobre você, não vai reagir bem. Yusuf me disse algo parecido. Karim vê a empresa, a fortuna, como sua por direito. Não vai aceitar dividir com uma irmã que apareceu do nada. E ele tem recursos para tornar a vida de pessoas difícil. Você está me assustando. Estou te preparando, porque se você é minha irmã, agora faz parte de uma família complicada, com interesses poderosos em jogo. E precisa saber que nem todos vão te receber de braços abertos.
Beatriz pensou no carro preto que havia notado algumas vezes nos últimos dias. Laila, tem algo que preciso te contar. O quê? Acho que estou sendo seguida. Os olhos de Laila se arregalaram. Seguida? Por quem? Não sei. Um carro preto que aparece em lugares diferentes. Talvez eu esteja sendo paranoica, mas você não está sendo paranoica. Laila se inclinou para a frente, voz baixa. Karim tem pessoas que trabalham para ele. Investigadores, seguranças. Se ele já sabe sobre você, pode estar te monitorando. Mas como ele saberia? Seu pai disse que ainda não tinha contado. Karim tem seus próprios informantes. Nada acontece nos negócios do meu pai sem que ele saiba. Laila pegou o telefone. Preciso ligar para meu pai, agora. Enquanto Laila falava em árabe rápido ao telefone, Beatriz olhou pela janela do café. Do outro lado da rua, parcialmente escondido nas sombras, estava o carro preto. E desta vez, ela teve certeza de que não era paranoia. O homem dentro do carro a observava diretamente, sem tentar se esconder. E quando seus olhares se cruzaram, ele sorriu. Um sorriso frio, calculado, que fez o sangue de Beatriz gelar. Laila, ela interrompeu a ligação. Ele está aqui, o carro, do outro lado da rua. Laila olhou na direção indicada. Sua expressão endureceu. Aquele é Omar, o braço direito do meu irmão. O que fazemos? Laila se levantou jogando dinheiro na mesa. Saímos daqui. Agora. Meu pai está mandando segurança, mas até chegarem não estamos seguras. As duas saíram do café pela porta dos fundos, adentrando um beco escuro. Enquanto corriam, Beatriz percebeu que sua vida simples de garçonete havia acabado para sempre. Ela agora estava no meio de uma guerra familiar que mal começava a entender. E o teste de DNA ainda nem havia chegado. Beatriz e Laila correram pelo beco escuro e úmido, seus passos ecoando contra as paredes de tijolos. O coração de Beatriz batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos, pulsando com adrenalina pura. Por aqui, Laila sussurrou, puxando-a para uma rua lateral menos iluminada. Elas emergiram em uma avenida movimentada, cheia de carros e pessoas. Laila ergueu a mão com autoridade e um táxi parou imediatamente. Hotel Meridian, ela disse ao motorista com urgência na voz. Enquanto o táxi se afastava rapidamente, Beatriz olhou pela janela traseira com o coração apertado. Não havia sinal do carro preto. Você acha que ele nos seguiu? Omar não precisa nos seguir fisicamente. Ele já sabe onde você mora, onde trabalha, sua rotina completa. Laila pegou o telefone. Meu pai está furioso. Ele não sabia que Karim já tinha descoberto sobre você. O táxi parou em frente a um hotel luxuoso, de fachada imponente. O quarto de Laila era uma suíte espaçosa no último andar, com vista panorâmica da cidade iluminada. Senta, Laila disse. Vou pedir algo para você comer. Não estou com fome. Meu estômago está embrulhado de nervoso. Você está pálida e tremendo. Precisa comer alguma coisa para se acalmar. Enquanto Laila fazia o pedido pelo telefone, Beatriz tentava processar tudo o que havia acontecido. Em menos de 2 semanas, sua vida inteira havia se transformado completamente de forma irreversível. Por que seu irmão me vê como ameaça? Beatriz perguntou quando Laila desligou. Eu já disse várias vezes que não quero dinheiro nenhum. Não é sobre o que você quer ou diz, é sobre o que você representa. Laila sentou-se ao lado dela no sofá. Se você for realmente filha do meu pai, você é a primogênita. Nasceu antes de Karim. E isso importa tanto assim. Na nossa família importa muito. Tradicionalmente, o primogênito herda a liderança dos negócios. Karim passou a vida inteira se preparando para assumir esse papel. Se aparecer uma irmã mais velha, toda a estrutura de poder que ele construiu pode desmoronar completamente. Mas eu não quero liderar nada. Não tenho interesse em negócios. Karim não vai arriscar. Ele vai tentar te desacreditar, te afastar ou te convencer a desistir de qualquer vínculo com a família. Uma batida na porta anunciou o serviço de quarto. Beatriz mordiscou um sanduíche sem sentir o gosto, a mente ainda processando as revelações da noite. Minha mãe sabia de tudo isso, Beatriz disse baixinho, quase para si mesma. Por isso, ela nunca me contou a verdade. Por isso, fugiu para o outro lado do mundo. Sua mãe foi muito corajosa. Ela protegeu você de um mundo que poderia ter sido muito cruel com vocês duas. O telefone de Laila tocou.
Ela atendeu e sua expressão mudou imediatamente, ficando séria. Entendido. Mande-o subir imediatamente. O que foi? Beatriz perguntou alarmada. A segurança do meu pai chegou ao hotel e ele está vindo pessoalmente para cá agora. Minutos depois, 3 homens de terno entraram na suíte, posicionando-se estrategicamente. Logo em seguida, Yusuf Al-Qassimi entrou, o rosto marcado por preocupação profunda e visível. Você está bem? Ele perguntou a Beatriz imediatamente. Estou. Laila me tirou de lá há tempo. Yusuf abraçou a filha mais nova com força. Obrigado por protegê-la. Ela é minha irmã. Claro que eu ia protegê-la. Yusuf se voltou para Beatriz novamente. Isso não deveria ter acontecido. Eu deveria ter previsto que Karim descobriria eventualmente. Karim me ligou há 1 hora. Yusuf continuou, a voz pesada. Exigiu uma reunião urgente do conselho para discutir o que ele chama de situação familiar. E o que você disse a ele? Que a única situação problemática é o comportamento inaceitável dele. Nesse momento, o telefone de Yusuf tocou novamente. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu visivelmente. É o laboratório. O resultado do teste de DNA. O silêncio na sala foi absoluto e tenso. Beatriz sentiu o coração parar por 1 segundo. Yusuf atendeu, ouvindo em silêncio por longos segundos, sem dizer uma única palavra. Finalmente, desligou e se virou para Beatriz. Havia lágrimas em seus olhos escuros. Positivo, ele disse, a voz embargada de emoção. Você é minha filha. Oficialmente e cientificamente, sem nenhuma dúvida possível. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem sob ela. Laila correu para ampará-la, enquanto Yusuf se aproximava com passos lentos e emocionados. Minha filha, ele repetiu, as palavras carregadas de décadas de significado e dor. 30 anos procurando por Soraya, e agora descubro que tive uma filha maravilhosa esse tempo todo. Uma filha que cresceu sem mim. Ele a abraçou, e desta vez não havia nenhuma hesitação. Era o abraço de um pai que finalmente encontrava o que havia perdido para sempre. Laila se juntou a eles, e as 3 figuras permaneceram unidas por um longo momento, uma família improvável reunida contra todas as probabilidades do destino. Mas a paz durou muito pouco. A porta da suíte se abriu com força violenta, e um homem entrou sem ser anunciado, ignorando os seguranças. Karim Al-Qassimi olhou para a cena familiar com desprezo mal disfarçado. Que tocante, ele disse com sarcasmo cortante. O grande patriarca abraçando sua filha não reconhecida recém-descoberta. Karim, a voz de Yusuf era gelo puro. Você não foi convidado aqui. Não preciso de convite. Sou seu filho legítimo, seu herdeiro verdadeiro. Os olhos frios de Karim se fixaram em Beatriz com hostilidade aberta. Diferente dessa oportunista que apareceu do nada. O teste de DNA confirma que ela é minha filha biológica. Testes podem ser manipulados. Laboratórios podem ser comprados. Você está me acusando de fraude? Beatriz sentiu a raiva explodir dentro dela. Eu não pedi absolutamente nada, nunca quis dinheiro. Claro que não, pessoas como você nunca pedem diretamente. Vocês manipulam, seduzem, se fazem de vítimas inocentes. Karim, já basta. Yusuf se colocou entre o filho e Beatriz. Você não vai falar assim com ela na minha presença. Vou falar como eu quiser. Enquanto você brincava de família feliz com essa estranha, eu estava protegendo nossos negócios, nossa reputação. O conselho está muito preocupado, pai. A reunião do conselho é amanhã pela manhã. Você pode apresentar suas preocupações lá formalmente. E ela vai estar presente nessa reunião? Vai, como minha filha reconhecida. Karim soltou uma risada amarga e curta. Sua filha, uma garçonete brasileira que você conheceu há 2 semanas. Você está agindo como ameaça, Karim. Mandou Omar segui-la, está tentando usar o conselho contra mim. Estou protegendo o que é nosso por direito. Você quer dizer seu, não é? Porque é isso que você sempre quis, não a família, não o legado, não a honra, apenas o poder para si mesmo. Karim ficou em silêncio, os maxilares travados de raiva contida. Te vejo na reunião amanhã, filho, e espero que até lá você tenha reconsiderado sua posição e seu comportamento. Karim se virou e saiu da suíte, batendo a porta com força atrás de si. Sinto muito por isso. Yusuf disse a Beatriz com expressão cansada. Karim é muito complicado de lidar.
Ele me odeia, Beatriz disse simplesmente. Ele odeia a ideia de você, porque você representa tudo que ele não é. Integridade, humildade, desapego material. Isso não vai acabar bem, vai? Yusuf suspirou profundamente. Eu não sei como vai terminar, mas sei que não vou abandoná-la. Perdi sua mãe porque não lutei o suficiente por ela. Não vou cometer o mesmo erro com você. Beatriz olhou para Laila, que estava pálida, mas determinada. Vamos enfrentar isso juntas, Laila disse, como irmãs de verdade. Na manhã seguinte, a sala de reuniões do conselho ocupava todo o andar executivo do hotel. Paredes de vidro ofereciam uma vista impressionante da cidade, mas ninguém estava interessado na paisagem. Todos os olhos estavam fixos na porta, esperando os protagonistas. Beatriz ajustou o blazer elegante que Laila havia emprestado. Era a primeira vez que usava uma roupa tão cara, e o tecido fino parecia estranho contra sua pele. Você está pronta? Yusuf perguntou ao seu lado. Não, mas vou mesmo assim. Yusuf sorriu levemente. Sua mãe diria exatamente isso. As portas duplas se abriram e eles entraram juntos. A sala estava cheia. 12 membros do conselho sentavam-se ao redor de uma mesa oval de mogno polido. Karim ocupava uma cadeira na extremidade oposta. Omar de pé atrás dele como uma sombra. E em um canto, observando tudo em silêncio, estava Fátima Al-Qassimi, esposa de Yusuf. Senhores, Yusuf começou com voz firme. Esta reunião foi convocada por meu filho Karim para discutir o que ele chama de situação familiar. Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida. A dúvida é simples, Karim interrompeu. Quem é essa mulher e por que ela teria direito sobre nossa família? Essa mulher é minha filha, Beatriz Soraya Mendes Al-Qassimi. Murmúrios percorreram a sala. Baseado em quê? Karim exigiu. Um teste de DNA que você mesmo encomendou? Yusuf retirou um envelope do bolso. O teste foi realizado por um laboratório independente certificado. Os resultados são inequívocos. Beatriz se levantou lentamente. Todas as cabeças se viraram para ela. Posso falar? Yusuf assentiu. Beatriz caminhou até o centro da sala, sentindo todos os olhares sobre ela. Meu nome é Beatriz. Até 2 semanas atrás eu era apenas garçonete. Trabalhava 6 dias por semana. Ganhava o suficiente para pagar aluguel. Nunca pedi nada a ninguém em toda a minha vida. Ela olhou diretamente para Karim, sustentando seu olhar hostil. Eu não vim atrás de dinheiro. Não quero sua herança, não quero sua empresa. O que eu quero é conhecer minha história. Saber quem era meu pai. Entender por que minha mãe viveu escondida a vida inteira. Palavras bonitas. Karim disse com desprezo. Então, vamos fazer um acordo. Beatriz tirou um papel dobrado do bolso. Isso é uma renúncia formal. Há qualquer direito sobre a fortuna Al-Qassimi. Se eu assinar, abdico de qualquer reivindicação. Para sempre. O silêncio foi absoluto. Você está blefando, Karim disse, mas havia incerteza em sua voz. Estou sendo honesta. Algo aparentemente raro nesta família. Beatriz colocou o papel sobre a mesa. Mas antes de assinar, quero a verdade. Toda a verdade sobre o que aconteceu com minha mãe. Foi Fátima quem falou, sua voz cortando o silêncio inesperadamente. Conte a ela, Yusuf. Conte o que seu pai realmente fez àquela mulher. Você sabe? Yusuf perguntou genuinamente surpreso. Sempre soube, seu pai me contou antes de morrer. Fátima caminhou até Beatriz. Seu avô não apenas ameaçou sua mãe, ele a chantageou cruelmente. Chantageou como? Soraya tinha uma irmã mais nova chamada Amira. Doente, precisando de tratamento médico caro. Seu avô ofereceu um acordo. Se Soraya desaparecesse para sempre, ele pagaria o tratamento. Se ela recusasse, a irmã morreria sem assistência. Beatriz sentiu o chão sumir sob seus pés. Minha mãe tinha uma irmã? O nome dela é Amira. Ela sobreviveu graças ao tratamento. Vive até hoje em Portugal. As lágrimas vieram antes que Beatriz pudesse controlá-las. Sua mãe havia sacrificado tudo para salvar uma vida. Havia carregado esse peso imenso sozinha por 3 décadas. A Amira guarda centenas de cartas que Soraya escrevia em segredo ao longo dos anos, contando sobre você, sobre sua vida, sobre o amor que sentia. Yusuf se aproximou de Beatriz com os olhos também marejados. Você quer ir a Portugal? Conhecer Amira? Quero. Mais do que qualquer coisa no mundo. Então iremos. Juntos.
Karim bateu a mão na mesa com força. Isso é ridículo. Esta reunião acabou, Karim. Yusuf se virou para o filho. Você a convocou para me desestabilizar. Mas a única pessoa manipuladora aqui é você. Um dos conselheiros se pronunciou. A moção de Karim está rejeitada. A votação foi unânime. Karim se levantou furioso. Isso não acabou, ele disse a Beatriz. Você nunca vai ser minha irmã. Ele saiu, batendo a porta. Beatriz olhou para o papel de renúncia sobre a mesa. Yusuf seguiu seu olhar. Você não precisa assinar isso. Eu sei. Beatriz pegou o papel e o rasgou em pedaços. Mas eu quis que eles soubessem que estava disposta, que nunca foi sobre dinheiro. Laila abraçou a irmã com força. Vamos para Portugal, ela disse. Vamos conhecer tia Amira juntas. E pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu que tinha um lugar no mundo. Uma família verdadeira, por mais complicada e imperfeita que fosse. E uma verdade profunda e transformadora que finalmente começava a se revelar por completo, após tantos anos. Semanas se passaram desde a reunião do conselho que mudou absolutamente tudo na vida de Beatriz de forma irreversível. Ela estava no aeroporto internacional, a mala ao lado, o passaporte na mão, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e expectativa que ela nunca havia sentido antes em toda a sua vida. O terminal estava movimentado naquela manhã ensolarada, com viajantes apressados cruzando em todas as direções. Mas Beatriz mal percebia o caos ao seu redor. Sua mente estava completamente focada na jornada que estava prestes a começar. Ao seu redor, formando um círculo de apoio e despedida, estavam as pessoas que mais importavam naquele momento. Yusuf, vestido com elegância discreta, os olhos carregados de uma emoção que ele não tentava mais esconder. Laila, segurando um lenço bordado que pertencera a Soraya, e uma figura inesperada que insistiu em se despedir pessoalmente. Rodrigo, seu fiel amigo dos anos de trabalho no restaurante Estrela do Vale. Eu ainda não consigo acreditar em tudo isso que aconteceu, Rodrigo disse, balançando a cabeça com um sorriso incrédulo no rosto. Minha colega de trabalho, a Beatriz, que servia mesas comigo todas as noites, que reclamava do salário e das gorjetas ruins, é filha de um bilionário árabe. Isso parece roteiro de novela. Se alguém me contasse essa história há um mês, eu riria na cara da pessoa. Beatriz riu, um som genuíno que há semanas não escapava de seus lábios. Eu estava com problemas sérios naquela noite no restaurante, Rodrigo. Só não eram do tipo que você imaginava quando me viu sair com aquele homem furioso. Quando você sumiu naquela sala reservada por 2 horas, eu genuinamente pensei que estava sendo ameaçada ou chantageada. Quase chamei a polícia 3 vezes. Rodrigo segurou as mãos dela entre as suas. Você vai voltar para o Brasil, né? Promete que não vai sumir da minha vida? Promete que não vai virar uma dessas pessoas ricas que esquecem dos amigos antigos? Não sei exatamente quando vou voltar, Rodrigo. Tenho muita coisa importante para descobrir primeiro, muitas peças do quebra-cabeça da minha vida para juntar, muitas perguntas que ficaram sem resposta por décadas, mas prometo que não vou desaparecer e não vou mudar quem eu sou. Você sempre foi um amigo verdadeiro nos momentos mais difíceis da minha vida. Isso eu nunca vou esquecer. Ela o abraçou com força e carinho, sentindo a familiaridade reconfortante daquele gesto simples que tantas vezes haviam compartilhado após turnos exaustivos no restaurante. Yusuf se aproximou, consultando o relógio elegante no pulso. O voo está quase no horário de embarque. Você está pronta para essa jornada, minha filha? A palavra filha ainda soava estranha e maravilhosa ao mesmo tempo nos ouvidos de Beatriz. Cada vez que Yusuf a pronunciava, ela sentia um calor no peito que não sabia que era possível sentir. Beatriz olhou para o painel de embarque. Portugal, o país onde sua tia Amira esperava há décadas com paciência infinita, guardando centenas de cartas escritas por uma mãe que ela havia perdido cedo demais para uma doença cruel. O país onde sua mãe havia nascido, crescido, sonhado com o futuro antes de conhecer o amor da sua vida e ter esse amor arrancado dela. Estou, ela disse com convicção, mais pronta do que jamais estive para qualquer coisa. Preciso conhecer essa parte da minha história que ficou escondida por tanto tempo. Laila a abraçou emocionada, os olhos brilhando com lágrimas, e entregou-lhe o lenço bordado. Este lenço pertenceu à sua mãe,
Amira o enviou para nosso pai há muitos anos, como prova de que Soraya ainda estava viva. Ele o guardou todos esses anos, esperando o dia em que pudesse devolvê-lo. Agora, ele pertence a você. Beatriz segurou o tecido delicado entre os dedos, sentindo a textura suave que sua mãe havia tocado tantas vezes. Bordados em fio dourado, formavam um padrão de flores e pássaros, um trabalho artesanal que revelava horas de dedicação e amor. Tenho uma surpresa para te contar quando você voltar. Laila continuou, enxugando as lágrimas. Decidi que vou finalmente abrir minha própria galeria de arte. Não vou mais deixar as expectativas da família ditarem minha vida e minhas escolhas. Você me inspirou a ter coragem, Beatriz. Ver você enfrentar Karim e todo o conselho sem recuar me mostrou que é possível ser fiel a si mesma. Beatriz sentiu orgulho imenso da irmã que mal conhecia, mas que já amava profundamente. E Karim? Beatriz perguntou a pergunta inevitável. Como ele está reagindo a tudo? Nosso pai o afastou temporariamente dos negócios. Disse que Karim precisa aprender o verdadeiro significado de humildade e família antes de poder voltar. Omar foi demitido completamente. Ele vai me perdoar algum dia? Vai aceitar que sou parte da família? Não sei se Karim é capaz de perdoar qualquer coisa. Ele é orgulhoso demais para admitir quando está errado. Laila segurou as mãos de Beatriz. Mas isso não é problema seu, irmã. Você não fez absolutamente nada de errado. Você simplesmente existiu. E isso foi suficiente para mudar tudo. A incapacidade de Karim de aceitar a realidade é problema dele. O alto-falante anunciou o embarque final para Lisboa, Portugal. Beatriz pegou sua mala e caminhou em direção ao portão. Antes de passar pela segurança, olhou para trás uma última vez, gravando aquele momento na memória para sempre. Yusuf a esperava do outro lado. O pai que ela nunca conheceu em toda a sua vida, que passou 3 décadas procurando pela mulher que amava e que agora descobria que o maior tesouro estava do outro lado do oceano o tempo todo. Laila acenava com lágrimas nos olhos. Uma irmã que o destino generoso lhe presenteou de forma inesperada. Rodrigo sorria, ainda incrédulo com a reviravolta extraordinária na vida de sua amiga, mas genuinamente feliz por ela. Sua vida havia mudado completamente em poucas semanas intensas. De garçonete anônima a filha reconhecida de um bilionário. De órfã solitária a membro de uma família grande e complicada. De mulher sem raízes a herdeira de uma história de amor que atravessara décadas e continentes. Mas a maior mudança não era o dinheiro, o nome ou o status. Era o conhecimento profundo de quem ela realmente era e de onde vinha. Era finalmente ter respostas para as perguntas que a atormentaram durante toda a infância e adolescência. Filha de Soraya, a mulher extraordinária que sacrificou tudo por amor e pela irmã doente. Que fugiu para o outro lado do mundo para proteger quem amava. Que criou uma filha sozinha em terra estrangeira. Que guardou um segredo no coração até o último suspiro. Filha de Yusuf, o homem que nunca deixou de procurar pelo amor perdido. Que passou 30 anos assombrado por um romance interrompido, sem imaginar que o fruto desse amor crescia em outro continente. Irmã de Laila, a artista sensível que finalmente encontraria coragem para seguir seus sonhos. No avião, sentada ao lado de Yusuf na primeira classe, Beatriz olhou pela janela enquanto o Brasil ficava para trás, as luzes se tornando pontos cada vez menores até desaparecerem nas nuvens. Em que você está pensando? Yusuf perguntou gentilmente, notando seu silêncio contemplativo. Na minha mãe, em Soraya. No que ela diria se pudesse me ver agora, voando para Portugal sentada ao lado do homem que ela amou a vida inteira. O que você acha que ela diria? Beatriz sorriu através das lágrimas, lembrando-se da voz suave de Soraya, dos ensinamentos que carregava no coração, das histórias contadas antes de dormir que agora faziam sentido. Ela diria que está orgulhosa de mim, que eu encontrei meu verdadeiro valor, mesmo quando os outros não reconheciam, que eu mantive minha dignidade quando seria fácil perdê-la. Ela diria que o amor verdadeiro não se mede em dinheiro ou poder, mas em sacrifício, coragem e escolhas difíceis feitas por amor. Yusuf segurou a mão dela com carinho paterno, os olhos brilhando. Sua mãe era a mulher mais sábia e corajosa que já conheci em toda a minha vida.
E você é exatamente como ela em tudo que importa. A mesma força interior, a mesma integridade inabalável, o mesmo coração generoso. O avião cruzou o Atlântico durante a noite estrelada, levando Beatriz em direção a um futuro que ela jamais poderia ter imaginado. Em Portugal, uma tia aguardava com braços abertos e um baú precioso cheio de cartas amareladas pelo tempo. Centenas de páginas escritas ao longo de 3 décadas, contendo os pensamentos mais íntimos de uma mãe para uma irmã distante. O avião pousou em Lisboa ao amanhecer, quando o sol pintava o céu de tons dourados e rosados sobre o rio Tejo. A cidade antiga se estendia abaixo deles, com seus telhados de terracota e ruas estreitas. Beatriz e Yusuf pegaram um carro até a pequena cidade costeira onde Amira vivia há décadas, em uma casa simples com vista para o mar infinito. Quando o carro parou em frente ao portão de madeira, pintado de azul desbotado, Beatriz sentiu o coração acelerar. Sua mãe havia crescido ali, brincado naquelas ruas estreitas, sonhado com o futuro olhando para aquele mesmo oceano. A porta se abriu lentamente e uma mulher de cabelos grisalhos apareceu. Seus olhos, os mesmos olhos de Soraya, os mesmos olhos de Beatriz, encheram-se de lágrimas ao ver a sobrinha que conhecia apenas através de cartas e fotografias. Beatriz, Amira sussurrou a voz embargada. Minha querida Beatriz, você é exatamente como sua mãe era. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma forma de inclinar a cabeça quando está pensando. Elas se abraçaram no portão, 2 mulheres conectadas por um amor que transcendia décadas de separação. Beatriz chorou nos braços da tia, finalmente encontrando um pedaço vivo de sua mãe que ainda existia no mundo. Eu esperei tanto tempo por esse momento, Amira disse entre soluços. Sua mãe me escrevia todo mês. Eu vi você crescer através dessas cartas, comemorei cada conquista, chorei por cada dificuldade. Dentro da casa aconchegante que cheirava a flores e mar, Amira mostrou o baú de cartas. Um baú de madeira antiga com entalhes delicados. Centenas de cartas organizadas por ano, guardadas como tesouro inestimável. Ela escrevia todo mês sem falta, Amira explicou. Mesmo doente, mesmo fraca, encontrava energia para escrever. Contava absolutamente tudo sobre você. Seu primeiro dia de escola, suas notas, seus sonhos, suas dificuldades. Eu vi você crescer através dessas palavras. Beatriz pegou uma carta ao acaso, de quando tinha 8 anos. A letra caprichada de sua mãe saltou do papel amarelado. Querida Amira, hoje Beatriz me perguntou novamente sobre o pai dela. Meu coração se despedaçou ao ver a tristeza em seus olhos quando não pude responder. Um dia ela vai entender por que fiz o que fiz. Cada sacrifício foi por amor a ela, a você e ao homem que nunca deixei de amar. As lágrimas de Beatriz caíram sobre o papel, misturando-se com as de sua mãe de tantos anos atrás. Yusuf se aproximou. Posso ler uma? Amira entregou uma carta de 20 anos atrás. Yusuf leu em silêncio, lágrimas caindo pelo rosto. Quando terminou, fechou os olhos, a carta pressionada contra o peito. Ela nunca me esqueceu, ele sussurrou. Assim como eu nunca a esqueci. Mesmo casado, mesmo com filhos, ela estava sempre presente nos meus pensamentos. Passaram o dia lendo cartas, compartilhando memórias, preenchendo 3 décadas de separação. Amira contou histórias da infância de Soraya, de como era curiosa e corajosa. Yusuf contou sobre o romance deles em Lisboa, sobre os planos que fizeram. E Beatriz contou sobre a mãe dedicada que Soraya havia sido até o último dia. Quando o sol se pôs sobre o Atlântico, pintando o céu de laranja e púrpura, Beatriz caminhou até a praia sozinha. A areia era macia sob seus pés descalços, e o som das ondas criava uma melodia reconfortante. Beatriz caminhou até onde a água tocava a areia, deixando as ondas lavarem seus pés, enquanto olhava para o horizonte infinito. E ali, na praia onde sua mãe havia brincado quando criança, Beatriz finalmente entendeu o verdadeiro legado de Soraya. Não eram os segredos ou os sacrifícios. Não era a tragédia de um amor interrompido. Não eram as cartas ou as fotografias antigas. O verdadeiro legado era ela mesma, Beatriz. Uma mulher forjada pelo amor de uma mãe extraordinária. Uma mulher de integridade inabalável, de dignidade que não se vendia,
de amor que não conhecia limites. Uma mulher que provaria dia após dia que o valor de uma pessoa não está em sua origem, sobrenome ou fortuna, mas em quem ela escolhe ser diante das dificuldades da vida. E Beatriz escolhia ser digna do amor de sua mãe. Escolhia honrar cada sacrifício que Soraya havia feito. Escolhia viver com a mesma coragem e integridade, sempre, para sempre. E em algum lugar além das nuvens e das estrelas, onde o céu encontrava o mar no horizonte infinito, Beatriz sentia com certeza absoluta que sua mãe Soraya observava tudo com um sorriso de paz e satisfação. Finalmente descansando, sabendo que sua filha havia encontrado não apenas um pai e uma família verdadeira, mas algo muito mais valioso e eterno. Tinha encontrado a si mesma, sua verdadeira identidade e seu lugar no mundo. O legado de Soraya estava finalmente completo, e a história de Beatriz estava apenas começando. Se você se emocionou com essa história, deixe seu comentário contando qual parte mais tocou seu coração. Às vezes, uma única palavra de apoio pode tocar alguém que hoje está precisando de esperança e de acreditar que dias melhores virão. E se conhece alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para encontrar sua verdade, sua família e seu lugar no mundo, compartilhe esta história. O amor de Soraya e a coragem de Beatriz merecem ser lembrados, celebrados e espalhados.